pedir a sua melhor atenção para o texto de João, Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos olhar para um texto bem grandão, mas eu quero neste momento ler com você só os versos 23, 24 e 25 do capítulo 2 de João. Queria pedir a sua atenção para isso. Abra a sua Bíblia lá, mesmo assentado como você está. Vamos ler. Eu não sei qual é a sua oração, quais têm sido as suas conversas com Deus, mas a minha oração é que de alguma maneira a gente possa, através da pregação da sua palavra, responder algo que está aí no seu coração, né? Que Deus traga algum tipo de luz naquilo que você tem buscado e conversado com Ele. João 2, 23 a 25, esses versos dizem assim: enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos, e não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Amém? O que nós temos nesse texto aqui, né? Só para a gente entender um pouco esse contexto todo, né? Não só nesses versos que nós lemos, mas até o capítulo 3, versículo 15, que é um bloco de texto que João está escrevendo aí. O que nós temos aqui é uma declaração de quem está narrando, né? Lembra que quem escreve o texto, esse texto é atribuído ao apóstolo João, né? Ele está escrevendo o texto, e tem uma declaração dele, que é o narrador, sobre a fé que as pessoas tinham em Jesus. E esta fé, pelo que o texto descreve, não é adequada, ela não é suficiente, porque diz que Jesus sabia o que estava no coração das pessoas. Então, não bastava as pessoas manifestarem um tipo de fé que para Jesus é inadequada, porque não o convence. É a onisciência que é inerente a Jesus expondo as verdadeiras intenções das pessoas. Por isso que o texto diz que muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Acreditavam nele. Mas o texto diz assim: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. E o verso 25, então, é uma declaração desse profundo conhecimento de Jesus, dizendo que não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Eu não sei, você não sabe, né? A gente confia nas pessoas, não é? Se alguém diz que te ama, diz que gosta de você, vem te dar um abraço, você confia. Às vezes não, né? Mas geralmente assim, nós não sabemos se a pessoa está com uma carinha boa, se ela faz boas declarações. Nós somos convencidos pelas pessoas. Não no caso de Jesus. As pessoas, o texto está dizendo assim, as pessoas confiavam nele, mas ele não confiava nelas, né? Ele não confiava, porque ele sabia o que estava no coração delas. Jesus conhece a natureza humana, e isto nada mais é do que uma demonstração que João quer fazer, de que Jesus é Deus, porque há várias declarações na Bíblia dizendo que Deus conhece o ser humano profundamente, e a proposta de João aqui é igualar Jesus a Deus. Ele é como Deus, ele sabe quem é o homem, ele sabe o que está no coração do homem. Por isso que é importante nós estarmos aqui nesta noite e pensarmos assim que Deus, ou Jesus, não pode ser enganado, né? Ele não pode ser ludibriado. Nós não podemos convencê-lo assim facilmente. Você pode convencer a mim, você pode convencer as pessoas que estão perto de você, o seu marido de repente, né? A sua esposa, seus filhos, seus pais. Mas a questão é que Deus não é convencido tão facilmente assim. Por um lado, isso é uma fonte de temor, não é?
dá medo na gente. Porque ou a gente exerce uma fé verdadeira, ou a única pessoa enganada nessa história toda somos nós mesmos. Porque Deus não está se deixando levar pela nossa conversa, nem pela nossa presença na igreja, nem pelo tempo que nós gastamos às vezes com a Bíblia aberta, ou com as orações que nós fazemos, nem com o dinheiro que nós trazemos na igreja. Porque Deus nos conhece profundamente, e João quer dizer que Jesus sabia quem eram as pessoas. Ninguém pode enganá-lo. As pessoas diziam, mas a gente crê no Senhor, nós estamos vendo sinais, estamos crendo. Só que isso não convencia Jesus, João está dizendo. Por outro lado, isso também é uma fonte de consolo. Porque assim, quando você pensa, puxa, Jesus nos conhece profundamente, isso significa que as máscaras podem cair, não é? Significa que Ele me entende também. Ele sabe quem eu sou, coisa que ninguém talvez saiba, mas Ele sabe. E é uma fonte de consolo porque nós estamos dispensados de tentar ajudar Deus no identificar outras pessoas. Não adianta orar para Deus dizendo, Deus, o Senhor não sabe quem é minha mãe. Não, Deus sabe, né? Não precisa orar assim, né? Senhor, o Senhor não sabe com quem que eu estou casado. Ele sabe. Você está dispensado de ajudar Deus, né? Você não precisa dar uma característica, um relatório das pessoas para Deus, porque Deus sabe. Deus sabe quem são os seus pais, seus filhos, Deus sabe quem são seus irmãos, sua família, seus vizinhos, seu patrão, os empregados que você tem, todas as pessoas que circulam na sua vida. Deus sabe. Isso nos é uma fonte de consolo, porque Ele sabe quem é a natureza humana, Ele sabe quem são as pessoas, Ele sabe o que fazer com elas também, isso nos conforta, né? Então, o texto tem isto. É um narrador, né, o João, que está narrando, dizendo assim, as pessoas confiavam em Jesus, mas Jesus não confiava nelas. Ele está dizendo isso. Só que o que tem mais no texto aí? Aí entra o capítulo 3. Também nós temos um exemplo. Que o que João quer fazer é dar um exemplo. Veja como ele conhecia a natureza humana, né? Aliás, ele vai dar vários exemplos, né? Capítulo 4, a mulher samaritana, ele também sabe quem é ela. Sabe que 5 maridos ela já teve, mas ela não é casada com o que ela está agora, né? Ele sabia. Ele sabe de outras pessoas no decorrer do Evangelho. Mas no caso aqui nós temos o Nicodemos. Ele sabe quem é o Nicodemos. O texto vai dizer que o Nicodemos chega para Jesus, dizendo assim, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Nicodemos podia ser coach, né? Isso aqui é coisa de coach. Você chega para alguém, você chega elogiando, porque você desmonta a pessoa. Quando você elogia alguém, a pessoa dificilmente vai agredir você, né? E o Nicodemos, ele faz isso, ele chega, né, todo enfeitado, com uma conversa enfeitada, dizendo assim, Rabi, o senhor é mestre vindo de Deus, ninguém pode fazer o que o senhor faz se não vier de Deus, né? Só que é interessante ver como que Jesus vai desnudando o Nicodemos, né? E a conversa de Jesus com Nicodemos, ela é tão impactante, mas tão impactante, que vai mudar a vida dele. Que quando você vai lendo o texto, você fala, mas cadê o Nicodemos? Sumiu da história, né? Onde que o Nicodemos reaparece? O Nicodemos vai reaparecer no capítulo 7, nos versos 50 e 51, quando diz que Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? O Nicodemos está defendendo Jesus, porque a conversa com Jesus foi tão impactante que mudou a vida dele, não é? Ele deixa de ser só um dos principais dos judeus e passa a ser também um defensor de Jesus, naquele momento que Jesus está sendo ele começa a ser perseguido, não é? E lá no capítulo 19, versículo 39,
quando Jesus morre, vai dizer assim, ó, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. É no Evangelho de João que nós ficamos sabendo isso, que as coisas utilizadas, os aromas, né, para poder preparar o corpo de Jesus, quem bancou isso financeiramente foi o Nicodemos. Resultado desta conversa que Jesus teve com ele. Então eu queria, junto com você, me aprofundar um pouco mais nessa conversa, né? Porque essa conversa é simplesmente um exemplo de que Jesus conhece de fato a natureza humana. E o João quer exemplificar, né, pensando essa história de Nicodemos aqui. Então a pergunta é, o que Deus espera encontrar em nós? O que ele esperava encontrar em Nicodemos? E lógico, nos conhece também, espera encontrar em nós. Primeiro, Deus espera encontrar em nós essa compreensão da carência, das nossas reais carências. Então, a gente distribui isso aqui agora, papéis na sua mão e canetas, disser assim, ó, escreve no papel quais são as suas carências. Você saberia dizer o que você realmente precisa? O que estaria no topo da lista? Você já deve ter pensado algumas coisas, né? Mas será que nós conhecemos, nós compreendemos qual é a nossa carência? A nossa maior carência? Entenda que a natureza humana, ela tem carência de redenção divina. E Jesus sabe disso, né? É isso que João quer dizer. Quando Nicodemos entra para conversar com Jesus, Jesus olha para ele e diz, eu sei o que esse homem precisa. Não vem com conversa mole, né? Não adianta me dizer assim, eu sou um rabi, estou vendo os sinais que você faz, né? Interessante, né? Porque antes João vai dizer que as pessoas viam sinais de Jesus e estavam crendo. E o Nicodemos faz referência exatamente aos sinais, porque ele veio por causa disso. Ele está vendo sinais. Ele quer conversar com Jesus. E veja quais são as circunstâncias que ele vem. Não nos é dito por que ele vai à noite falar com Jesus. Mas é presumível que ele buscava um encontro bastante privativo, né? Discreto, reservado, longe de tudo e de todos. Talvez porque ele tinha uma posição social, uma posição religiosa, né? O texto vai dizer que ele é um dos principais dos judeus, ele não quer ser visto, ser exposto. Então ele vai à noite conversar com Jesus, e diz que ele entra naquela casa, naquela sala, e ele diz assim, Rabi, eu sei, né, ou sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que o senhor faz, ou os sinais que o senhor vem fazendo, se Deus não estiver com ele. Ele se mostra muito impressionado com os feitos de Jesus, não é? Que coisa impressionante, que homem cativante, que personalidade interessante. É isso que ele está dizendo para Jesus. O senhor é um mestre, um rabi. Lembra que ele é um judeu. Para o judeu, um rabi é uma pessoa respeitada. Ele está dizendo, eu respeito muito o senhor. Mas esse reconhecimento de que ele é mestre vindo de Deus, estava ainda distante daquilo que Jesus gostaria de ver no Nicodemos. Lembra? Jesus sabe quem é o homem. E ele ouve o Nicodemos dizer isto, e a resposta que Jesus dá é praticamente, ele ignora tudo que Nicodemos falou. Mas o curioso é que o Nicodemos cai na conversa de Jesus, né? Porque era o que estava no coração dele. Jesus vai dizer no versículo 3, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se a gente fosse trazer para o jeito que nós conversamos hoje em dia, né? Seria mais ou menos assim, né? O Nicodemos entra na sala, Jesus, sei lá, está sentado num sofá, talvez assistindo Netflix, né? Se fosse nosso tempo, estou dizendo, né?
Aí ele desliga o Netflix para dar atenção, então, ao Nicodemos. E Nicodemos, então, diz assim: puxa, você é o cara. O que eu ouço de você, te vi no YouTube essa semana. Cara, você está bombando. E Jesus, sentado no sofá, diria assim: eu só sei que se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus de jeito nenhum. Bem assim, entendeu? Só sei te dizer isso, né? Ignorou completamente assim, o elogio, aquela coisa de inflar, né, o peito de Jesus, o ego de Jesus. Jesus diz assim: olha, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, o reino de Deus não vai ver. Talvez o que você está vendo é o que você está vendo agora. Eu sentado no sofá aqui te olhando, mas fora daqui você não me vê mais, né? Se você não nascer de novo. E o diálogo vai prosseguir. Por quê? Porque era isto que era a natureza do Nicodemos. Jesus sabia. Nicodemos foi lá porque ele está incomodado com isto, né? Essa é a carência dele. Eu preciso ter minha alma redimida. E tudo que eu estou fazendo não está sendo suficiente. Eu não sinto isso. Por isso, eu não sei como é que você entrou aqui nesta noite. Como é que você projetou na sua cabeça tudo que nós fizemos até agora no culto aqui. Mas é importante que você entenda que se você quer ver o reino de Deus, seja o reino que está acontecendo agora, ou o reino que ainda virá, você precisa nascer de novo. Não adianta bajular Deus, não adianta cantar que Deus é lindo, não adianta dizer que Deus é o papaizinho querido, não é? Deus sabe o que está no meu coração e no seu coração. E essas coisas não vão convencer Deus. Deus está olhando para você e dizendo assim: olha, você precisa nascer de novo. É algo muito mais interno do que externo. É de dentro para fora. É mexer muito mais com a ética do que com a estética. E talvez você está muito mais preocupado com algumas questões que Deus não está preocupado. É o encontro que Jesus teve com Nicodemos, é esse encontro que Ele quer ter comigo e com você. Ele quer dizer: olha, você precisa nascer de novo. Olha a reação que Nicodemos teve, né? Versículo 4 diz: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Eu não creio que Nicodemos, como Jesus mesmo vai dizer mais adiante, sendo um mestre em Israel, eu não acredito que ele estivesse mostrando tão lento de raciocínio. Não é essa a ideia. Na verdade, a resposta de Nicodemos é um pouco de descrença, mas é um pouco de ironia, de zombaria para aquilo que Jesus está falando. Mas também eu não posso afirmar que ele tenha entendido o que Jesus estava falando. Ele não entendeu o que Jesus estava falando. O que Nicodemos responde é que ele é incapaz de crer que um homem como ele, sendo velho, poderia começar de novo. Essa é a ideia. Ele está dizendo: como pode? Eu não acredito que uma pessoa, depois de uma vivência, depois de um monte de pecado, depois de um know-how de vida, como que ela pode marcar zero ali e começar de novo? Eu não acredito nisso. É isso que o Nicodemo está dizendo. Como pode? Aí ele faz uma zombaria. Ele vai entrar na barriga e vai nascer de novo. Porque só se fosse assim, né? É a única forma. Como é que você cancela os pecados de uma pessoa? Como é que você cancela uma história, uma vida, uma agenda? Não sei em que escala, mas talvez nós tenhamos esse tipo de concepção. Porque nós não compreendemos nossas reais carências. Todo ser humano tem carência de redenção divina. Só Deus pode redimir.
mas na nossa cabecinha está muito firme de que algumas pessoas parece que elas nasceram para determinadas coisas, outras pessoas não nasceram para aquelas coisas, né? Tem gente que você olha para ela e você já desiste dela, você diz, isso aqui não serve para ser crente. Não tem cara de crente, não tem jeito de crente, essa pessoa nunca vai mudar. Esse é o pensamento de Nicodemos. Talvez você olhe para você e pense assim de você, né? Talvez você veja arrastado na igreja hoje, porque alguém te trouxe. Eu só vou lá para mostrar que eu posso até ir naquela igreja, mas mudar minha vida eu não mudo porque é impossível mudar. Não tem jeito mais. Acabou. Não, já que se viu. Na idade que eu tenho, mudar o que agora, né? Mas Jesus está dizendo, Nicodemos, você precisa de uma vida renovada. Você precisa compreender o que você precisa de fato, qual é a sua carência. E todos nós precisamos entender isso. Quais são as nossas reais carências? O jeito que nós nascemos, o jeito que nós desenvolvemos a vida, não é suficiente para Deus. Toda pessoa, em algum momento da vida, precisa parar e precisa começar de novo. Precisa renascer. Não estou falando de batismo, não estou falando de vir ao culto na igreja, não estou falando de atender um apelo, vir aqui à frente. Eu estou dizendo o dia que você realmente decidiu que você, a partir daquele momento, seria uma nova pessoa. Para alguns acontece na adolescência, alguns antes da adolescência, outros na juventude, outros na velhice, não importa o tempo. Mas a questão é, você compreende a sua carência? Porque senão você está entendendo que você tem que vir na igreja, só isso. Mas a igreja é a comunidade dos regenerados. A igreja, ela vem depois. Quando a gente nasce de novo, a gente quer vir à igreja. Mas às vezes você está vindo à igreja, mas até agora, você está elogiando Jesus, você está dizendo que, olha, gosto desse negócio, né? Que palavra impressionante, né? Que reino maravilhoso. Mas Jesus está olhando para você e dizendo assim, olha, mas você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vê o reino de Deus. Essa é a sua principal carência. Sai daqui nesta noite entendendo isso. É o que você mais precisa. Não é pagar suas dívidas, não é curar sua enfermidade, não é resolver seus problemas familiares, não é mudar de casa, nem de cidade. O que você mais precisa é nascer de novo. Jesus sabe quem nós somos. Olha para dentro de nós e diz, é isso que você está precisando. Se você está aqui, não fez isso, está na hora de fazer. Se tem certeza que fez isso, leve pessoas que andam com você a fazer isso. Não basta só convidar pessoas para vir para a igreja. É preciso ajudá-las a entender suas reais carências. O que Deus espera encontrar em nós? Deus espera encontrar em nós uma convicção da experiência também. Olha o versículos 5 a 8. O diálogo prossegue, né? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Expressão do versículo 7, importa-vos nascer de novo, significa é necessário, é fundamental, é imprescindível, é inegociável, não tem como. É a mesma expressão usada alguns versículos depois, versículo 30, quando João Batista vai dizer, convém, ou é necessário, é inegociável, precisa que eu diminua e que ele cresça. É a mesma expressão usada no capítulo 4 de João, quando vai dizer que Jesus estava voltando, né, da Judéia, e diz assim, e era necessário que ele passasse por Samaria.
ele tinha que passar, era imprescindível, era inegociável, porque ele tinha que encontrar a mulher samaritana. É a mesma expressão usada em 1 Timóteo capítulo 3, quando diz que o pastor da igreja, o bispo da igreja, ele precisa ser irrepreensível, é necessário, é imprescindível, é inegociável. Mesma expressão grega que João está usando aqui, para descrever o que Jesus falou. Jesus disse, precisa nascer de novo, não tem jeito, tem que ser por aí. Essa é a experiência que ele espera de cada um de nós. Jesus está chamando a atenção de Nicodemos para promessas do Antigo Testamento. Não é nada assim novo, por isso que ele vai dizer, Nicodemos, você é mestre em Israel, você não sabe dessas coisas. São promessas que antes já foram feitas, não tem nada de novo aqui. O pessoal fica tentando descobrir o que é nascer da água, do Espírito. É nada mais, nada menos do que se diz em Isaías 44:3. Quando Deus lá diz, porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Jesus estava falando o que foi escrito em Ezequiel 36, 25 a 27. Então aspergirei a água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis meus juízos e os observeis. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Você não sabe disso, Nicodemos, né? Mestre Israel não sabe essas coisas. Haveria um tempo que Deus vai colocar dentro das pessoas o Espírito dele. Você precisa nascer de novo e ter esse Espírito dentro de você. Nascido da carne é carne. Nascido da carne fala como carne, age como carne, reage como carne, pensa como carne, decide como carne, anda como carne. Que é nascido do Espírito, fala como Espírito, age como Espírito, pensa como Espírito, reage como Espírito, sente como Espírito, anda como Espírito. É diferente. Se você não é nascido de novo, você não sabe de nada disto, nada. Por isso que Paulo, quando ele vai escrever aos Coríntios, 2 Coríntios 5:17, nós decoramos esse versículo. Eu tenho absoluta certeza que 90% de quem está aqui conhece o versículo, mas talvez não o entenda completamente. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Nasceu de novo, é outra pessoa. Talvez você saiba o versículo, mas você não tenha a convicção de que você tem essa experiência. Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5, ele diz, minha mensagem, minha pregação, não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm, não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E olha o que ele prossegue dizendo a partir do versículo 6, ele diz, entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha o que o texto vai dizer. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito.
O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Paulo vai dizer: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas, olha o que Paulo diz: quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Paulo encerra dizendo: nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso é nascer de novo. Você tem essa experiência? A mente de Cristo. O Espírito de Deus dentro de nós. Não é uma pessoa só, são duas pessoas. Dentro de você mora alguém, se você nasceu de novo. E esse alguém te incomoda, te leva, te conduz. Nicodemos diz: como pode suceder isso? Como pode? Jesus diz assim: você é mestre em Israel, você não compreende isso? Não adianta ser mestre. Você pode ser professor de EBD, você pode ser muito bem estudado, você pode estar na igreja há 43, 44, 45, 50 anos, você pode ser membro fundador da igreja, você pode ter sido batizado 2, 3 vezes, né? Mas se você não nasceu de novo, você não compreende essas coisas. Porque só compreende essas coisas quem tem a mente de Cristo. Quem tem a convicção de uma experiência. Quem entende que é só Deus quem pode fazer isso. Gerar de novo uma pessoa. Fazê-la nascer novamente. Saia daqui nessa noite com uma convicção de uma experiência. A mais extraordinária experiência que um ser humano pode passar é nascer de novo. Seja qual for a idade que tem, mas nasce de novo. Começa tudo outra vez. Vão acontecer coisas na sua vida como nunca antes aconteceu. Porque agora o Espírito de Deus está dentro de você. E você tem a mente de Cristo. Eu tenho 26 anos como pastor. E eu posso dizer com toda segurança que em 26 anos lidando com pessoas, poucos crentes entendem isso. Poucos. A maioria dos cristãos vivem por si mesmo. Não sabe o que é viver pelo Espírito de Deus. Talvez não nasceram de novo, né? Não tiveram a experiência que Jesus está dizendo para Nicodemos: você precisa ter. Você quer ver o reino, com os olhos do reino, você precisa ter uma convicção de uma experiência com Deus. Em último lugar, o que Deus espera encontrar em nós é uma concentração da crença. Aonde a sua crença está concentrada? Aonde? O que você crê, afinal de contas? Olha, versículos de 11 a 15, Jesus fala: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho.
Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crerei se vos falar de celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Ele termina dizendo assim: e do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, está falando da cruz, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Não sei o quanto isso é claro para você, mas a experiência do êxodo, descrita na Bíblia, foi uma experiência inesquecível para os judeus. Isso é marcante até hoje. O povo judeu fala disso. Eles voltam muitas vezes a algumas histórias do êxodo, alguns momentos, alguns episódios, porque isso foi extremamente importante na história do povo de Israel. Jesus está para Nicodemos, como ele é mestre em Israel, como ele conhece muito da história de Israel, da teologia de Israel, Jesus pega algo que ele sabe, que ele conhece. Por exemplo, você conhece o que aconteceu lá no deserto do Êxodo, quando surgiram serpentes, né? Está fazendo referência a Números 21, versos 4 a 9, que diz assim: então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizesse subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, serpentes que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, né, o povo está dizendo, né, para Moisés: ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e Deus responde assim para Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Entendeu o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: eu vou ser levantado numa cruz, e todos que olharem para a cruz viverão. Vão viver. É como se o pecado nos picasse como uma serpente lá no deserto. Mas se nós olhamos para a cruz, se a nossa crença é concentrada na cruz de Jesus, Ele está dizendo: você vai viver. Você vai viver. É assim que nasce de novo, né? É quando se olha para a cruz e concentra a sua crença na cruz de Jesus. O Salmo 34, versículo 5, na versão corrigida, diz assim: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. A NVI traduziu assim: os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Essa é a concentração da fé, né? É aí que nós centralizamos a nossa fé. Não há salvação, não há alegria plena, não há satisfação plena fora de Jesus. Entenda isso, entenda isso. Por isso Jesus está conversando com Nicodemos, ele está dizendo: olha para mim. Não se trata de um assentimento intelectual, não se trata de acreditar em tudo que a Bíblia diz. Eu acredito em tudo que a Bíblia diz. Não é só isso. Não é só confiar na piedade que você tem. Não é só encontrar um lugar para vir e abraçar alguns valores e aprender a cantar, aprender até a contribuir. É mais que isso. Jesus está conversando com Nicodemos dizendo: você precisa de uma experiência com Deus que mantenha seu foco em Jesus, que atinja a sua vida como um todo,
que te faz morrer e nascer de novo. E começar tudo outra vez. Você consegue entender isso? É sobre isso que Paulo estava dizendo quando ele escreve aos Gálatas, dizendo assim: eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Era essa compreensão que o mesmo João que escreve o Evangelho, escreve no início do Evangelho, dizendo sobre Jesus que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aí João vai dizer: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nasceram de novo. Deus os gerou, porque eles olharam para a cruz, confiaram no poder da cruz. Olharam para Ele, foram iluminados. Seus rostos não serão confundidos. Deus sabe quem olhou para a cruz. Por isso, João estava dizendo, as pessoas criam em Jesus, mas Jesus não confiava nelas. Porque ele sabia o que é a natureza humana, ele sabe o que é a natureza humana. Ele consegue olhar para dentro de você, saber o que está dentro de você. Não adianta só vir à igreja, não resolve. É mais que isso. Você precisa de uma experiência concreta com Jesus de Nazaré. E fazer com que Ele transforme a sua vida. E você nasce, começa tudo de novo. Marco zero na sua vida. Na sua carta, capítulo 5, versículo 4, a primeira carta de João, ele vai dizer: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? A igreja é a comunidade dos regenerados. Você pode vir à igreja, você pode ter nascido na igreja, você pode ter sido criado na igreja, você pode ter sido ensinado na igreja, pode ser que você tenha sido batizado na igreja, você tenha sido ensinado, discipulado na igreja, pode ser que você morra na igreja, pode ser que você seja velado na igreja, mas se você não nascer de novo, você só esteve na igreja, você não vai ver o reino dos céus. Você está com dúvida? Meu saudoso professor, Dr. Carlos Oswaldo, ele dizia assim, e o Carlos Oswaldo, não sei se você sabe a história dele, o Carlos Oswaldo se converteu de verdade no 3º ano de seminário. Ele foi estudar para ser pastor, criado numa família de crentes. 3º ano de seminário, ele entendeu o que é a graça de Deus, o que é nascer de novo. Mas ele dizia assim: eu prefiro uma dúvida verdadeira do que uma certeza enganosa. Se aquilo que eu estou te falando nessa noite faz tremer por dentro, busque nascer de novo. Não se contente só em estar na igreja, só em ser batizado na igreja, só em gostar da igreja. Queira uma experiência profunda com Deus. Quando você nasce de novo, Deus coloca o Espírito dele dentro de você. Você tem a mente de Cristo. Você vê o reino de Deus de uma forma maravilhosa. Essa é a experiência mais extraordinária que você pode passar na sua vida.